Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa segunda parte da aula de hidrocarbonetos, nós iremos aprender a dar a nomenclatura oficial ou IUPAC dos hidrocarbonetos. Bom, o nome do composto orgânico, do hidrocarboneto, ele é fundamentalmente formado por três elementos, os chamados prefixo, infixo e sufixo. Cada um deles vai ser responsável por dizer para a gente um detalhe da cadeia carbônica do hidrocarboneto. Por exemplo, o prefixo, o que ele vai indicar para a gente? O prefixo, ele indica a quantidade de átomos de carbono que a gente tem na cadeia principal. Então, o prefixo, por exemplo, ele vai dizer, olha, esse hidrocarboneto, ele apresenta 1, 2, 3, 4 ou 5 átomos de carbono, tudo bem? Então vamos destacar que o prefixo, ele indica o número de átomos de carbono. E aí, cada átomo de carbono vai receber um nome. Por exemplo, se o composto, se o hidrocarboneto apresenta apenas um átomo de carbono, então a gente vai escrever MET, tudo bem? Se o composto orgânico, o hidrocarboneto, apresentar dois átomos de carbono, a gente vai chamar de ET. Se for 3 átomos de carbono, a gente vai escrever PROP. Se for 4 átomos de carbono, a gente escreve BUT. Se for 5 átomos de carbono, a gente escreve PENT. Se for 6 átomos de carbono, a gente escreve HEX. Se for 7, a gente escreve, o prefixo será EPT, então HEPT, tudo bem? A gente vai escrever assim o prefixo. Se esse hidrocarboneto apresentar 8 átomos de carbono, a gente vai chamar de OCT, então OCT. Se tiver 9 átomos de carbono, a gente vai falar NON, então NON. E finalmente, se tiver 10 átomos de carbono, a gente fala DEC. É importante, pessoal, saber até 10 carbonos. A partir de 11, 11, 12 para cima, não cai tanto em vestibular. Então, não é tão importante lembrar os nomes. O que eu preciso que, de fato, vocês se lembrem é de 1 a 10, tudo bem? Então, MET, ET, PROP, BUT, PENT, HEX, EPT, OCT, NON e DEC. Esses sim são importantes, tudo bem? Então, de novo, lembrando que a nomenclatura dos hidrocarbonetos, para dar um nome, é dividido em 3 elementos fundamentais: o prefixo, o infixo e o sufixo. Começando pelo prefixo, ele vai indicar para a gente um número ou a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. E aí eu elenquei aqui para vocês até 10 carbonos. Tudo bem? Então, vocês têm à esquerda a quantidade de átomos de carbono e à direita o nome que a gente utiliza. Continuando, agora a gente vai discutir o infixo. Qual será a informação que o infixo dá para a gente? O infixo, ele vai indicar para a gente o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Lembrando, pessoal, que o carbono pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. Então, o infixo, ele vai indicar esse tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se trata de uma ligação simples, se é uma ligação dupla ou se é uma ligação tripla. Eu coloquei aqui para vocês. O primeiro caso é quando a ligação é simples. Então, entre os átomos de carbono, nós temos uma ligação simples. Quando a ligação é simples, a gente vai escrever AN. Então, se todas as ligações do meu hidrocarboneto forem simples, a gente vai escrever que o infixo é AN. Agora, se uma ligação desse meu hidrocarboneto for dupla, então C dupla C, o que vai acontecer? Agora o infixo vai mudar. A gente não vai mais escrever como AN, e sim a gente vai escrever como EN. Então, se no meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma ligação dupla, eu sei que o infixo será EN. Por outro lado, se nesse meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma tripla ligação, ou seja,
carbono ligado através de uma ligação tripla, o infixo será in. Então a gente vai escrever in. De novo, se a ligação for simples, nesse meu hidrocarboneto, eu só observar a ligação simples, o infixo será an. Se nesse meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma ligação dupla entre átomos de carbono, então a gente vai escrever o infixo como em. Se nesse meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma ligação tripla, ou seja, carbono, tripla, ligação carbono, então eu vou utilizar o infixo in. Por último, pessoal, pode aparecer um caso onde tenha duas duplas. Então, esse meu hidrocarboneto, ele apresenta duas duplas, conforme é mostrado aqui, ó. Então, eu tenho uma dupla ligação entre dois átomos de carbono e em uma outra parte desse meu hidrocarboneto, eu tenho uma outra ligação dupla. Então, carbono, dupla carbono. A gente não vai utilizar apenas em, porque quando o hidrocarboneto apresenta apenas uma ligação dupla, a gente utiliza o em. Agora, como esse meu hidrocarboneto ele tem duas duplas ligações, então a gente vai escrever di. Esse di aqui, ele indica a presença de duas duplas ligações. Então ele está indicando, ó, que tem uma dupla ligação e tem outra dupla ligação. Como que eu sei que é uma dupla ligação? Porque está escrito em. Então, se nesse meu hidrocarboneto estiver escrito dien, então significa que ele apresenta duas ligações duplas. Tudo bem? Deixa eu só destacar aqui para vocês, ó. Dien. Então, o infixo, ele pode ser an, se nesse meu hidrocarboneto só apresentar ligações simples. Pode ser em, se nesse meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma única dupla, ou pode ser in, se nesse meu hidrocarboneto eu observar a presença de uma tripla ligação. Agora, se eu tiver duas ligações duplas, então significa que esse infixo será dien. O di indica que são duas, né? E o em indica que a ligação é dupla. Então, dien. Tudo bem? Infixo, an, em, in ou dien. Por último, a gente vai discutir agora o sufixo. E o que seria, né? Qual que é a função do sufixo? É indicar a função orgânica. Então, dependendo, né, de qual é o sufixo desse meu composto, ele pode, né, apresentar uma função orgânica diferente. Então, o sufixo indica a função orgânica. Se for um hidrocarboneto, né, compostos que são formados apenas por carbono e hidrogênio, o sufixo será o. Então vai terminar com a letra O, tudo bem? Agora, o hidrocarboneto é uma função orgânica, mas a gente tem outras funções orgânicas. Por exemplo, coloquei aqui na tabela para vocês, né, reunir a função orgânica, o grupo funcional, que vai identificar essa função orgânica, e o sufixo. Pessoal, não se preocupem, por enquanto, com a função e o grupo funcional, porque a gente vai aprender na próxima aula sobre funções orgânicas, tudo bem? Aqui eu só quero mostrar para vocês que, dependendo da função orgânica, o sufixo vai mudar. Por exemplo, se eu tenho a função, né, álcool, o sufixo vai ser ol. Então, ó, hidrocarboneto termina com o, álcool termina com ol. Se for ácido carboxílico, termina com oico. Se for aldeído, termina com al. Se for cetona, termina com ona. E se for amina, termina com amina. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai começar a escrever a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, começando pelos alcanos. Então, ó, vamos lá. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Então, eu reuni aqui numa tabelinha, ó, quais informações? A quantidade, né, número de átomos de carbono, qual é o tipo da ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla, qual é a função orgânica, e aí a gente vai escrever o nome.
Então, ó, quantidade de átomos de carbono, a gente já viu, 3. Agora, olhem a ligação entre os átomos de carbono. Nós temos essa ligação e esta ligação. As duas ligações, elas são simples, duplas ou triplas. São ligações simples, né? Então, a gente pode escrever aqui, ó, que a ligação, ela é simples. E qual que é a função orgânica? Bom, pessoal, este composto aqui é um alcano. Alcano é um hidrocarboneto, porque ele é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Lembrando que alcanos, né, são formados apenas por ligações saturadas, ou seja, ligações simples. Então a gente pode falar que isso aqui é um hidrocarboneto, tá bom? Então eu vou deixar escrito assim, hidrocarboneto. Como que a gente dá um nome? Então vamos lá, lembram-se que era prefixo, infixo e sufixo. O sufixo a gente já sabe, por quê? É um hidrocarboneto, então termina com a letra O, tudo bem? Lembrando que hidrocarboneto, o sufixo é O. A ligação não é simples, então a gente sabe que vai ser AN. Agora, qual que é a quantidade de átomos de carbono? 3. E aí a gente tem que lembrar lá daquela tabelinha. MED, ET, PROP, BUT, PENT, assim por diante. Como é 3 átomos de carbono, então é PROP. Agora, o que que a gente faz? Nós juntamos tudo. Ficaria, ó, PROP mais AN mais O, fica propano. Então, juntando tudo, fica propano. Aqui eu só reuni de novo as informações, ó. 3 átomos de carbono é prop. Ligação simples, AN. Função é hidrocarboneto, então termina com o sufixo O. Juntando prop, AN e O, fica propano. Tudo bem? Continuando com mais 2 exemplos de alcanos, vamos começar com esse daqui de cima, ó. Quantos átomos de carbono ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então a gente já sabe que tem 4 átomos de carbono. Qual o tipo da ligação química? Ela é simples, dupla ou tripla, né? Entre os átomos de carbono, a ligação é simples, dupla ou tripla. Então, ó, aqui é simples, simples, simples. Então, nós só temos ligações simples. A gente pode escrever aqui, ó. O tipo de ligação é sempre simples. Agora, qual que é a função? Pessoal, só tenho átomos de carbono e hidrogênio. Então, a função orgânica, hidrocarboneto. Então, ó, hidrocarboneto. Tá bom? Vamos ver o de baixo? Ó, o de baixo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 átomos de carbono, a gente escreve aqui, ó, 5 átomos de carbono. Qual que é o tipo da ligação química entre os átomos de carbono? Será que as ligações são apenas simples, tem ligação dupla ou será que tem ligação tripla? Vamos ver, ó. Aqui, ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, todas elas são simples. E a função orgânica é igual de cima, também se trata de um alcano, né? Um hidrocarboneto formado apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Então a função é hidrocarboneto. Agora vamos às diferenças, ó. 4 átomos de carbono a gente escreve como BUT, MET, ET, PROP, BUT. Então aqui a gente escreve BUT. Como a ligação é simples, então a gente vai colocar como sendo o infixo AN. E a função é hidrocarboneto, O. Então, juntando BUT, AN e O, fica butano. Então, esse composto aqui de cima a gente vai chamar de butano. BUT apresenta 4 átomos de carbono, AN apenas ligações simples, O hidrocarboneto. A função orgânica aqui
hidrocarboneto. Vamos para o de baixo? Ó, quantos átomos de carbono? 5. Então, met, et, prop, but, pent. Então, esse daqui vai começar com pent, porque apresenta 5 átomos de carbono. Ligação simples, an. Função hidrocarboneto, o. Então, vai ficar pent, an, o, pentano. Então, a gente escreve, ó, pentano. Tudo bem? Então, o composto de cima, o hidrocarboneto de cima é o butano e o alcano de baixo é o pentano. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, então vamos lá. Eu tenho, no caso de cima, 4 átomos de carbono, apenas ligação, né, simples, e a função orgânica é hidrocarboneto, então termina com O. Butano, o, butano. Embaixo nós temos 5 átomos de carbono, só ligação simples, e a função hidrocarboneto. Então nós temos pent, o, pentano. Tudo bem? Bem tranquilo. Dá o nome, né, de alcanos. Agora, a gente vai sair dos hidrocarbonetos, que a gente classifica como alcanos, e agora a gente vai para os alcenos. Tudo bem? Então, vamos classificar a nomenclatura oficial desse daqui. Quantos átomos, né, qual que é a quantidade de átomos de carbono? Nós temos 1, e aqui nós temos o segundo, 2. Então, nós temos 2 átomos de carbono. Agora, olhem o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Ela é simples, dupla ou tripla? Se nós destacarmos aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Então, o infixo vai mudar. Agora, ele vai ser em. Por quê? Porque agora nós temos uma ligação dupla. E o infixo para uma ligação dupla é em. A função mudou? Não. A função continua sendo a mesma coisa. É um hidrocarboneto. Então, como que vai ficar o nome desse alceno? Bom, se ele tem 2 carbonos, met, et. Então, vai ser et de 2 carbonos. A gente sabe que isso aqui é uma ligação dupla. Então, deixa eu apagar aqui e escrever dupla no lugar. Então, ó, a ligação, ela é dupla. Logo, o seu infixo será em. E como é um hidrocarboneto, o. Então, a gente tem et, em, o, fica eteno. Tudo bem? Então, eteno, et, em, o, eteno, juntando tudo. Tudo bem? Então, só mostrando aqui para vocês, ó, número de, a quantidade de átomos de carbono, 2. Então, 2 é et. Esse é o prefixo. Ligação dupla, o infixo é em. Agora, a função é um hidrocarboneto, porque só apresenta, né, só é formado por 2 tipos de átomos, carbono e hidrogênio, O. Juntando et, em e o, vira eteno. Ok? Bom, pessoal, agora, ainda falando, né, com relação aos alcenos, os alcenos que apresentam mais de 4 átomos de carbono, eles apresentam uma pequena complicação que é o seguinte: a ligação dupla, ela pode ocupar diferentes posições na cadeia. Então, ela pode ocupar, por exemplo, a posição no carbono 2, ela pode ocupar a posição no carbono 3, ou no carbono 4, ou no carbono 5. Como essa dupla ligação ela vai ocupar posições diferentes na cadeia, então ela vai dar origem a compostos diferentes. Então, se vai dar, né, origem a compostos diferentes, então eles têm nomes diferentes. Tudo bem? Então, nesse caso, é necessário que a gente indique, deixa eu só destacar aqui, então é necessário que a gente indique a posição dessa ligação dupla com um número. Por exemplo, olha, a ligação dupla, ela se encontra no carbono 2, ou no carbono 4, ou no carbono 8. Então, esse número, ele vai indicar a posição da dupla.
E eu posso numerar de qualquer jeito? Não, tem uma regra. Essa numeração ela vai acontecer a partir da extremidade. Desculpem, ela vai acontecer, né? Eu vou dar essa numeração a partir da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, dessa minha dupla ligação. Então vamos grifar que essa numeração ela vai acontecer a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Por quê? Porque quanto mais próximo for a extremidade, o número que vai indicar a posição da dupla ligação vai ser o menor possível. Então a gente sempre vai buscar a extremidade mais próxima da insaturação, porque ela vai apresentar o menor número. Tudo bem? Pessoal, para ficar mais claro o que eu disse aqui para vocês, vamos fazer um exemplo, né? Vamos exemplificar o que eu disse aqui. Então nós temos este alceno aqui. Então, quais são as duas extremidades que eu estava me referindo? Ó, eu posso nomear da esquerda para a direita. Então, eu falaria que este é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam que eu estou nomeando da esquerda para a direita? Ou eu posso nomear da direita para a esquerda. Então, ficaria este carbono como primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E a gente quer saber qual que é a posição dessa dupla ligação aqui. Eu posso nomear da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E as duas possibilidades eu coloquei aqui abaixo para vocês. Ó, nessa primeira aqui que eu estou nomeando da esquerda para a direita, a dupla ligação ela está entre os carbonos 2 e 3. Tudo bem? Vejam que eu nomeei da esquerda para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a dupla ligação, ela está entre os carbonos 2 e 3. Tudo bem? Agora, se eu nomear da direita para a esquerda, onde que se encontra essa ligação dupla? Aqui. E ela está entre os carbonos 3 e 4. Lembram-se que anteriormente eu disse para vocês que a gente sempre vai escolher com o menor número possível? O menor número possível se encontra à esquerda, estão vendo? 2, aqui eu tenho 2 e 3, e aqui eu tenho 3 e 4. A gente sempre vai escolher o menor entre eles. Então, nesse caso, quem que é menor? O 2 ou o 3? O 2. Então, ó, a gente já escolheu esse composto aqui, porque a extremidade da esquerda ela é mais próxima da dupla ligação do que a extremidade da direita. Estão vendo que da extremidade da direita até chegar a dupla ligação, vai dar o terceiro carbono. Agora, neste caso aqui, da extremidade da esquerda até a dupla ligação, ó, eu paro no carbono 2. Então, a gente escolhe este composto aqui, tudo bem? É esse aqui que é o correto. Essa nomenclatura aqui, ela está incorreta, tudo bem? A gente vai ficar com a da esquerda. Então, como que fica o nome, né? Como que vai ficar a nomenclatura? A gente já sabe a quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos, o prefixo é pent. A gente sabe que como é uma ligação dupla, então o infixo será em, né? O em indica o tipo de ligação química, né, se é simples, dupla ou tripla. Então, em indica que se trata de uma ligação dupla, que está aqui. Qual que é a função orgânica? Hidrocarboneto. E por que hidrocarboneto? Porque eu só apresento, né, esse composto, ele é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Agora, vejam que a nomenclatura, ela mudou um pouquinho. Por quê? Quando a gente escreve o prefixo fica pent, só que agora eu tenho que indicar a posição da minha ligação dupla. E ela está localizada no carbono 2. Sempre a gente vai escolher o menor número possível. Entre 2 e 3 é 2. Como que a gente então vai indicar a posição? Nós colocamos um traço, o número da posição que é 2, aí a gente coloca outro traço e termina normalmente colocando o infixo e depois o sufixo. Qual que é
O infixo tem uma ligação dupla? Em. O sufixo é o, porque a função orgânica é hidrocarboneto. Perceberam agora como que a gente lê, né, esse nome? Fica pente 2-eno. Esse 2 está indicando, deixa eu destacar aqui para vocês, ó, esse 2 está destacando a ligação dupla. Ele está falando, ó, que a ligação dupla ela está no carbono 2. Estão vendo? 2-eno. Então, esta ligação dupla está no carbono 2. Se a gente observar aqui o nosso alceno, está correto, porque ó, a ligação dupla está no carbono 2. Tudo bem? Ficou claro? Continuando, pessoal, vamos fazer mais um exemplo de um alceno. Ó, lembrando que a gente pode, né, quando a gente for pegar a posição, a gente pode nomear da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. E a gente vai ter essas duas possibilidades aqui, ó. A primeira indo da esquerda para a direita, onde está localizada a dupla ligação? Aqui. Ela está entre os carbonos 1 e 2. E se a gente pegar a outra possibilidade, que é da direita para a esquerda, a dupla ligação ela se encontra entre o carbono 4 e 5, ela está aqui, tudo bem? Onde que está mais próximo? Essa ligação dupla, ela está mais próxima da extremidade da esquerda ou da direita? Da esquerda, né? Olha os coeficientes, 1 e 2 são menores do que 4 e 5. Então, essa daqui está incorreta. A correta é esta daqui, tudo bem? Então, é esta nomenclatura que a gente vai escrever. Vamos lá? Qual é a quantidade de átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 5 átomos de carbono, pente, tudo bem? Tem uma ligação dupla? Tem uma ligação dupla. Então, o infixo vai ser em. E a função é hidrocarboneto, porque este composto é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, o sufixo é o. Agora, vamos para a nomenclatura. Ó, o que nós temos? Pente, que é o prefixo, a quantidade de átomos de carbono, em, que é o infixo, que vai me dizer qual que é o tipo de ligação química entre os átomos de carbono, e a função hidrocarboneto. Lembrando que eu posso escrever, então eu tenho que indicar a posição da dupla, onde que está a dupla? Entre 1 e 2, qual que é o menor entre eles? 1, né? Então eu escrevo o prefixo, pente, coloco um traço, indico a posição, 1. Se trata de uma dupla, de uma tripla, é uma dupla, então em, o, que é o sufixo. Então, nós temos o pente, eno. O que está indicando aqui? Ó, que na posição 1, nós temos uma dupla, tudo bem? Então, ó, está indicando aqui que na posição 1, a gente tem uma dupla. Entretanto, pessoal, quando a dupla ela está localizada no primeiro carbono, geralmente a gente não escreve pente eno. Pode escrever? Claro que pode. Está correta essa nomenclatura. Mas geralmente a gente não escreve pente eno. A gente escreve penteno direto, tudo bem? Porque entende-se que essa dupla ligação aqui, ela se encontra no primeiro carbono. Ela está localizada ali no primeiro carbono. Então a gente pode escrever como sendo pente eno ou penteno. Então, no caso, quando a dupla ligação ou a tripla ligação, elas estiverem localizadas no carbono 1, você não precisa escrever, né? Dizer lá que na posição 1 tem uma dupla ou uma tripla. Você simplesmente pode falar penteno, hexeno, coisas assim, tudo bem? Mas se quiser indicar, não tem problema algum. Agora, as demais posições, né, por exemplo, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4 e assim por diante, essas é sempre obrigatório escrever. É apenas facultativo no primeiro carbono, tá bom?
Agora, pessoal, a gente terminou os alcenos, então a gente já viu alcanos e alcenos, e agora a gente vai ver para o caso dos alcinos, tudo bem? Um alcino, ele apresenta uma ligação tripla, então, ó, a ligação tripla está mostrada aqui, e da mesma maneira dos alcenos, a gente também tem possibilidades dessa tripla ligação estar localizada. Então a gente tem que ver se eu vou nomear esse hidrocarboneto, né, esse alcino, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então nós temos duas possibilidades. Aqui à esquerda a gente tem, ó, saindo da esquerda e indo para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa ligação tripla se encontra entre os carbonos 2 e 3. E da direita para a esquerda, a nossa ligação tripla se encontra entre os carbonos 3 e 4. Quem apresenta os menores aqui, né, os menores números? A esquerda. Então, essa daqui não é a nomenclatura correta. A nomenclatura correta será esta daqui. Agora a gente precisa dar um nome. Vamos lá? Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 átomos de carbono, pente. Agora mudou o nosso infixo. Por quê? Porque nós não temos uma ligação simples ou dupla. Agora aqui nós temos uma ligação tripla. Então o infixo, quando a ligação é tripla, é in. Tudo bem? E lembrando que se trata de um hidrocarboneto, tudo bem? Porque é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então nós temos a função orgânica hidrocarboneto O. Então, ó, o que a gente já sabe? Prefixo, pente, infixo, in, hidrocarboneto, então, sufixo O. Agora, como que ficaria? Então, vamos escrever. Vai ficar pente. Eu preciso indicar a ligação tripla. Ela se encontra entre os carbonos 2 e 3. O menor entre eles é o 2. Então, é essa a posição que a gente vai indicar. Traço. 2, traço. Agora a gente pode colocar o infixo e o sufixo. In, O. Então fica pente 2, ino. Ou seja, esse 2 está indicando para a gente que a ligação tripla está nesta posição, né? A ligação tripla está no segundo carbono. Então, ó, a ligação tripla se encontra no segundo carbono. E é verdade, ó, estão vendo? Olha a ligação tripla aqui no segundo carbono. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? E agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver o caso dos alcadienos. Nós já vimos alcanos, alcenos, alcinos, e agora falta os alcadienos. Lembrando que os alcadienos são hidrocarbonetos que apresentam duas ligações duplas, tudo bem? Não confundir um alcadieno com um alceno. Alceno apresenta apenas uma ligação dupla e alcadienos apresentam duas ligações duplas. Desculpem. Então, ó, vamos ver as nossas possibilidades nomeando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, a possibilidade da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vamos destacar onde estão as nossas duplas? Ó, eu tenho uma dupla aqui e aqui. Então, a primeira dupla, ela se localiza entre os carbonos 1 e 2. E a segunda dupla se localiza entre os carbonos 3 e 2. Já para este aqui, né, que vem da direita para a esquerda, a primeira dupla ligação, ela se encontra entre o carbono 3 e o carbono 4. E a segunda dupla ligação, ela se encontra entre o carbono 4 e o carbono 5. Ou seja, quem tem os menores coeficientes? Aqui, né? Então, essa daqui está errada. E é esta, né, é este aqui que nós iremos dar o nome. A gente vai utilizar essa representação aqui, nomeando da esquerda para a direita, para escrever a nomenclatura deste alcadieno. Então, como que vai ficar? Bom, quantos átomos de carbono nós temos? 5. Então, vai ser pente, tudo bem? 5 átomos de carbono, lembrando, met, et, prop, but, pente. Então, 5 átomos de carbono,
pente. Vamos destacar. Agora vamos para o tipo de ligação. Lembram-se que eu falei para vocês que a gente tinha an, em, in, dien. An é para quando a gente só tem ligações simples. Em é o caso onde a gente tem uma ligação dupla. In é o caso onde a gente tem uma ligação tripla. E dien é o caso onde a gente tem duas duplas ligações. Então, no caso, como a gente tem duas duplas ligações, ó, uma, duas, o infixo será dien. Este hidrocarboneto, ele apresenta insaturação e ele é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Ele não é um hidrocarboneto, então a sua função orgânica, hidrocarboneto. Logo, o seu sufixo, o. Agora a gente pode escrever, né? Eu tenho 5 átomos de carbono, já sei o infixo que é dien e já sei a função que é hidrocarboneto. Como que vai ficar? Bom, aqui a gente tem que tomar um pequeno detalhe, um pequeno cuidado no detalhe, que é o seguinte: eu tenho duas ligações duplas, então eu tenho que indicar a posição das duas, tudo bem? Se eu tiver 5 ligações duplas, eu preciso sempre indicar todas as ligações duplas, eu preciso indicar qual que é a posição de cada uma. Neste caso, como é um alcadieno, então eu tenho duas ligações duplas, então eu tenho que indicar a posição de cada uma dessas insaturações, tá bom? Quantos átomos de carbono eu tenho? 5, então é pente. A gente coloca aqui um traço e a gente vai colocar a primeira insaturação, que está na posição 1, né? A gente vai escolher entre 1 e 2. 1 é menor, tudo bem? Então, coloca aqui 1, vírgula. Quando a gente vai colocar mais de duas insaturações, a gente sempre coloca vírgulas, tudo bem? Agora, para esta insaturação aqui, quais são os coeficientes? 2 e 3. Quem é o menor? 2 ou 3? 2. Então, a gente coloca 2 aqui. Acabou as insaturações? Acabou. Então, a gente escreve o infixo de em. E falta o sufixo o. Então, este composto é chamado de pente 1,2 dieno. Tudo bem? Tá claro? É a mesma historinha, né? A gente tem que contabilizar a quantidade de carbonos para saber o prefixo, olhar o tipo de ligação química entre os átomos de carbono para saber se o infixo é an, em, in ou dien, né? Se só tem ligações simples, ligação dupla, ligação tripla ou duas ligações duplas. E a função orgânica aqui é hidrocarboneto, então o. Lembrando que se eu tenho possibilidades com a ligação insaturada, né? Por exemplo, ela pode estar na posição 2 e na posição 3, eu sempre tenho que escolher a menor possível e preciso indicar essas posições da insaturação aqui na nomenclatura. Vejam que neste caso eu estou indicando que eu tenho duas insaturações. Então é por isso que está escrito dien. O di está indicando que são duas. En está indicando qual é o tipo de insaturação, no caso dupla. Então, ó, vamos destacar aqui 1,2 dien. Significa que eu tenho uma ligação dupla na posição 1, né, lá no carbono 1, e tenho uma segunda ligação dupla no segundo carbono. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar aqui essa aula de nomenclatura, porque eu já dei muita informação para vocês, e a gente vai continuar, eu vou dividir então essa aula em mais uma parte, tudo bem? Para a gente continuar, na próxima aula a gente vai ver os hidrocarbonetos ramificados. Então, um bom estudo para vocês, qualquer coisa, venham tirar dúvida comigo. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.